Bom dia, se vocês puderem abrir a Bíblia em Marcos 13, Marcos capítulo 13, hoje a gente volta ao nosso companheiro Marcos, nossa jornada aqui em Marcos capítulo 13, eu vou estar lendo o capítulo todo, a versão que eu vou estar lendo é NVI. Marcos capítulo 13. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: "Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas." "Você está vendo todas essas grandes construções?" perguntou Jesus. "Aqui não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas." Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: "Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o fim, o sinal de que tudo está prestes a cumprir-se?" Versículo 5. Jesus lhe disse: "Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, enganarão muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os inícios das dores." Versículo 9. "Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais, serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Diga tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando à morte, o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Versículo 14. "Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por eles escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, veja, aqui está o Cristo, ou vejam, ali ele está, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente." Versículo 24. "Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu." Versículo 28. "Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não se encontre dormindo. Que lhes digo a todos, vigiem, vigiem." Vamos orar. A gente agradece por esse tempo tão especial que é poder se reunir na sua casa e te louvar e te adorar, ter comunhão com os santos, Pai.
Pai, eu peço nessa hora que o Senhor esteja abençoando a sua palavra que é exposta, que o Senhor me capacite, que o Santo Espírito esteja fluindo nesse lugar, convertendo os corações, santificando, exortando, e seja para a sua glória e para a sua glória apenas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente chega hoje no capítulo 13 de Marcos. Esse capítulo é de extrema importância do nosso estudo, não só pelo conteúdo teológico que ele traz, mas por toda a deturpação que já teve a interpretação dessa passagem. Eu acho que essa passagem deve ser a passagem mais mal interpretada em toda a Bíblia, provavelmente. Então, o que se escuta de falsa profecia, e sempre baseada com esse texto, ou os respectivos paralelos, que é Mateus 24 e Lucas 21, não está no gibi. O que se escuta de falsa profecia, e sempre usando essas passagens aqui. E não só as falsas profecias, ou as profetadas que a gente recebe usando esse texto aqui. Tinha um filósofo inglês, Bertrand Russell, e ele escreveu um livro, Por que eu não sou cristão? Por que eu não sou cristão? E ele usa muito essa passagem para mostrar como que Jesus não sabia das coisas, ele foi um falso profeta, e como que poderia as pessoas ter esse Jesus como um Messias, como Deus, se ele errou as profecias. Então você vê que realmente essa passagem é deturpada, e é por isso que requer o nosso estudo. Por que ela precisa ser estudada de forma séria, de forma profunda? Vamos lá. Primeiro, para a gente tirar todo o nutriente que tem nele, para a gente crescer em graça, crescer em santidade, com toda a palavra. Paulo fala que ela é útil para o ensino, para a correção, então a gente tem que estudar ela para tirar esses nutrientes espirituais. Não só isso, para a gente não fazer como tantas pessoas fazem, que é deturpar essa passagem, criar falsa esperança, cria falsa esperança nas outras pessoas, em si mesmo. É por isso que a gente precisa estudar. E o terceiro, como apologética, defender, para a gente defender a nossa fé de pessoas como esse inglês, como esse filósofo inglês. A gente saber o que Jesus realmente estava dizendo, o que ele queria dizer, o que ele não estava dizendo, para a gente poder defender a fé. Gerder fez um comentário bem interessante sobre essa passagem. Ele falou assim: uma tarefa ainda não foi cumprida. A tarefa de interpretar Marcos 13 cuidadosamente e compreensivamente no contexto do Evangelho de Marcos. É isso que a gente vai tentar fazer aqui. Hoje é só uma introdução do capítulo 13. Para os próximos domingos, se o Senhor permitir, daí a gente vai entrar meio que versículo por versículo, expandir isso daí. Mas hoje é só uma introdução. Do meu ponto de vista, o caminho que a gente vai estar correndo aqui, a gente vai estar andando. Então, esse é o objetivo: interpretar Marcos 13 cuidadosamente, compreensivamente, no contexto de Marcos, principalmente. Vamos lá. Como que a gente vai interpretar essa passagem aqui? Como toda passagem bíblica. Primeira coisa, quando você pega um texto desse, é ver qual que é a ideia principal do texto. Tá? O que Jesus quis dizer quando ele proferiu esse sermão? Qual que era a ideia principal do texto? E às vezes as pessoas pegam e só ficam esperando os detalhes do texto. Não, qual que é a ideia principal? Por que ele proferiu esse sermão? O que os discípulos entenderam quando ele estava falando isso daí? Um dos grandes problemas com esse texto é que as pessoas ficam procurando, pegam detalhes do texto e ficam procurando interpretação histórica, tentando achar alguma coisa para dizer, e esquece qual que é o conteúdo principal do texto. Se lembrar, os profetas, eles usavam uma linguagem simbólica, com hipérbole, sempre para quê? Cativar a atenção das pessoas e anunciar que alguma coisa já estava acontecendo, muito séria estava para acontecer. É isso daqui que Jesus está fazendo. Então, isso daqui é importantíssimo, gente. Primeira coisa, qual que é a ideia principal do texto? Não ficar preso a detalhe. Às vezes você ficar preso a detalhes, vai parecer aqueles antigos alegorizadores, Pegava as parábolas de Jesus e fica procurando detalhezinho, quando não tem. Tem um conteúdo a história em si. As pessoas
Antigamente, esses alegorizadores pegavam, por exemplo, a parábola do bom samaritano, e ficavam procurando todo tipo de detalhe na parábola. A ferida representava isso, o lavar da ferida. Não é. Tem um ensino principal a parábola. E qual que é? Então a gente fazer isso daqui. Qual que é o ensino principal de Jesus? Porque se a gente for por esse caminho de ficar buscando detalhes, olha, mas no texto fala isso, a gente vai ficar perdido. Cadê? A gente vai ter que procurar mulher grávida na história, a gente vai ter que procurar gente no telhado, vai ter que procurar gente amamentando, você não vai achar isso. Tá? Você não vai achar. Mesmo o texto em si, ele já é, por si só, ele já tem generalizações. Olha o versículo 18. Como Jesus já mostra, né, já tem generalização esse texto. Então ele fala, orem. Versículo 18, orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Ele está mostrando que ele não está querendo, né, mostrar que todo detalhezinho é uma pintura só. Você tem que olhar a pintura. O que essa pintura está querendo dizer? A linguagem dos profetas é cheia de simbolismos, cheia de metáforas, cheia de hipérbole para cativar a atenção, para ensinar um ponto importante. É exatamente isso que Jesus está querendo fazer aqui. Então, isso que eu pus aqui. Os detalhes mais obscuros devem ser interpretados aos que são claros. Qual que é o ensino claro? Ele que vai jogar luz na nossa interpretação dos mais obscuros. Então, as passagens mais difíceis a gente deixa para ser interpretada à luz do que Jesus está claramente ensinando aqui. Segundo ponto, a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Às vezes as pessoas pegam esse texto e depois ficam procurando no jornal, em revista, na internet, como que está sendo cumprido esse texto. Não. Você não vai achar no jornal. A Bíblia interpreta a Bíblia. A palavra vai interpretar a palavra. Então, cuidado. Não fica... Isso que acontece muito. As pessoas leem o texto e já ficam procurando guerras. Onde está acontecendo guerra? Onde está acontecendo terremoto? Por isso que Jesus falou. Peraí. Não, Jesus falou que isso aí sempre teve. Pelo contrário, não é sinal coisa nenhuma. Sempre teve isso daí. Então deixa a Bíblia interpretar a Bíblia. Como que o próprio Evangelho de Marcos vai interpretar esse texto? Como que Marcos interpreta esse texto? Terceiro, todo texto tem um contexto. Qual que é o contexto que a gente está? O contexto de Marcos. A gente tem visto Jesus, é a última semana dele. Foi para o templo. Sérios problemas com a liderança de Israel. Esse é o contexto. Eles saem do templo, os discípulos falam do templo para ele, e aí vem todo esse discurso. Então você tem um contexto. Às vezes as pessoas fogem do contexto, agora Jesus já está falando do fim do mundo. Mas espera aí, qual que é a importância para os discípulos? Tem todo um contexto histórico. Isso que a gente precisa manter em mente quando a gente vai estudar esse texto. E o quarto, qual que é a escatologia deles? Qual que é a escatologia do Antigo Testamento? Às vezes as pessoas pegam o texto e já acham que os discípulos tinham claro na mente deles que já ia ter duas voltas de Jesus e que era isso claramente ensinado no Antigo Testamento. Espera aí, qual que é a escatologia dos discípulos do Antigo Testamento? A escatologia do Antigo Testamento é um grande dia principal, o dia do Senhor. É um grande evento. Então, às vezes, isso aí que a gente precisa tomar cuidado. Qual que é a escatologia que o Antigo Testamento ensina? Às vezes a gente já pega e já acha que os discípulos já tinham claramente isso. Jesus está falando, óbvio, da segunda volta. Eles não entendiam nem que Jesus ia morrer. Então isso aí a gente precisa manter na nossa mente quando vai estudar esse texto, a escatologia do Antigo Testamento. A gente vê principalmente em Daniel, o grande dia do Senhor, é aquela pedra que derruba a estátua e forma o templo, o reino do Senhor expandindo. É o dia do Senhor, quando o Filho do Homem ascende aos céus e se assenta à direita. Então é importantíssimo isso. Não pular para lá já com um preconceito de que eles já entendiam duas voltas do Messias, que eles já tinham tudo isso claramente na mente deles, porque eles não tinham. A escatologia do Antigo Testamento mostrava que era um grande dia, o dia do Senhor.
O dia do Senhor, Messias chegando. Então, isso aí a gente precisa tomar cuidado. O que eles criam? O que eles criam? Então, com base nisso, na escatologia do Antigo Testamento, esse é o objetivo de Jesus: alertá-los, vigiem, prestem atenção. O grande dia anunciado pelos profetas está chegando. O grande dia está chegando. Qual ia ter a manifestação do reino de Deus, o templo cessar de exercer a sua função, Israel cessar de ser o povo de Deus, a nova aliança ser estabelecida. Então isso daí é de extrema importância. Como que a gente interpreta essa passagem? Então? A gente viu. Não ficar preso no detalhe, mas saber qual que é o ponto principal do texto. O que o texto está querendo dizer? Qual que é o ensino principal de Jesus? Deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Não vai ficar procurando em jornal e revista, na época, tá? O que está... Olha, agora está cumprindo ali o que Jesus falou. Não, cuidado com isso. Contexto. Qual que é o contexto da passagem? O que está acontecendo durante toda a vida de Jesus, através de todo o Evangelho de Marcos? E o último que a gente viu, a escatologia do Antigo Testamento. O que eles tinham em mente? O que eles entendiam sobre as últimas coisas? Eles já tinham um entendimento claro de que o Messias ia morrer, ressuscitar, ascender e depois voltar? Claramente não. Eles não compreendem nem que Jesus ia morrer. Isso é importante a gente ter em mente, por quê? Porque vai ter várias escolas de interpretação dessa passagem. Como que as pessoas interpretam, esse texto aqui. Isso que eu dei, como que a gente precisa estudar, ver se a gente se encaixa numa dessas escolas aqui. Eu vou dar 3 que são bem básicas. Você vai encontrar e provavelmente vocês estão numa dessas daqui. A primeira é que é uma referência à vinda de Jesus. A grande maioria das pessoas interpreta essa passagem como Jesus estivesse referindo à sua segunda volta. Então Jesus está falando de que ele vai voltar. Esses são chamados futuristas. Eles acreditam que essa é uma profecia para o futuro, da segunda volta de Jesus. Então, geralmente as pessoas ficam buscando por sinais em todos os lugares, para ver quando está cumprindo, a estrela caindo, olha, tem terremoto acontecendo, tá? Então geralmente se encaixa nessa escola de interpretação. Jesus voltando. A segunda, muito também difundida, é que Jesus se referia à destruição do templo e à destruição de Jerusalém em 70. Então Jesus está se referindo à destruição de Jerusalém em 70 pelo ainda comandante do exército Tito, depois virou imperador. Esses são chamados preteristas. Olha, aquilo que Jesus estava proferindo já cumpriu tudo com a destruição do templo de Jerusalém em 70. Depois você tem uma terceira. Tá? Isso daí as pessoas mesclam as duas. Então Jesus estava se referindo à destruição do templo de Jerusalém em 70 e também estava se referindo à segunda volta dele. Então eles veem essa profecia com duplo, até às vezes triplo sentido para se cumprir. Mas olha que a gente estuda essa passagem no contexto dela mesmo. Uma leitura séria, profunda do texto. Você vai ter imensas dificuldades com qualquer uma dessas 3 interpretações. Eu passo aqui as palavras do Peter Bolt. As interpretações sobre a segunda vinda e a destruição do templo em 70 não são opções, mas sim mais exegese do texto. Porque Jesus está claramente falando de um evento, um grande evento. Vocês verão essas coisas acontecendo, ele promete. É um grande evento que ele está se referindo. Ele não está se referindo a vários eventos, é um grande evento. Isso que a gente vai tentar fazer. Olhar esse texto e ver o que Jesus está realmente falando aqui. Então, vamos para as chaves importantes para interpretar esse texto. Quais são as chaves para a gente abrir o significado desse texto aqui? Lembra que eu falei? As passagens claras devem jogar luz nas mais obscuras. Primeiro ponto. A vinda do Filho do Homem. Essa daqui é de extrema importância. Pus ali, versículos 24. Vamos lá, Marcos 13.
Começando no versículo 24 até o 26. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão dos céus e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Isso que ele fala é chave. Peter Bolt fala é chave. E é exatamente. Essa passagem é chave para você interpretar o texto todo. É o que Jesus está se referindo. E geralmente as pessoas veem, né, essa vinda do Filho do Homem como a vinda dele do céu para a terra, nas nuvens. É assim que a maioria das pessoas interpreta. Jesus está falando da vinda dele do céu à terra, nas nuvens. Agora faz o seguinte, abre a Bíblia em Daniel 7, porque essa é a passagem que Jesus está se referindo. No nosso estudo aqui em Marcos, a gente já passou várias vezes por Daniel 7, que é dali que ele tira o termo Filho do Homem, que é usado para Jesus. Daniel capítulo 7. Versículo 12, começando no versículo 12. Foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver, por um período de tempo. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho de Homem, o quê? Vindo com as nuvens do céu. E para onde que ele está vindo? Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Opa, então ele não está descendo, ele está subindo. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Então, hora que você vai para a visão de Daniel, é o contrário que está acontecendo. O Filho do Homem não está descendo nas nuvens, ele está subindo nas nuvens. É interessantíssimo o contexto todo de Daniel, Daniel capítulo 7. Ele mostra os reinos brigando contra reinos. São as imagens dos animais brigando ali. E de repente ele vê como um tribunal sendo estabelecido. Daniel 7, versículo 9. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. É o juiz. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, então a pureza, a sabedoria desse juiz. Seu trono era em volta de fogo, o poder dele, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo, milhares e milhares o serviam. Então essa é a imagem. Então são nações brigando, e de repente ele vê um trono sendo estabelecido, a hora do julgamento. E o que acontece? Olha só o versículo 11. Continuei a observar, por causa das palavras arrogantes que o chifre falava, fiquei olhando até que o animal foi morto e seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Versículo 12. Dos outros animais foi retirada a autoridade. Então dos reinos foi tirada a autoridade. Está tirada a autoridade dos reinos. Mas tiveram a permissão para viver por um tempo. Então eles estão vivendo. É o que está acontecendo hoje em dia. Você tem reinos, mas a autoridade já foi tirada. E a autoridade é transferida para quem? Você continua? Versículo 13. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu o quê? A autoridade. Então a autoridade foi tirada dos povos e foi passada para quem? Para esse filho do homem. Quando? Quando ele se assentou, quando ele se achegou à direita do ancião. Então essa é a imagem de Daniel 7. As pessoas geralmente interpretam o contrário. Então, se você interpretar como se Jesus estivesse falando que ele está falando que ele vai descer, você está deturpando as próprias palavras de Jesus. Então, Jesus tinha uma interpretação errada de Daniel 7. Porque está bem claro que ele está falando, não, é o contrário. Com as nuvens ele vai subir. Ele sobe. A vinda do Filho do Homem nas nuvens não é descendo, é subindo ao ancião dos dias. E a questão que fica é, quando que isso aconteceu? Quando que foi cumprida a profecia de Daniel 7? Daniel queria saber, Daniel estava ansioso para saber, mas o Senhor falou para ele aqui, não cabe a você, agora você só sela o livro e espera acontecer. Ele queria saber, os profetas estavam ansiosos para saber,
Olha o que Jesus diz em Lucas. Lucas capítulo 10. Versículo 24. Lucas 10, 24. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Opa, tudo aquilo que eles ansiavam ver, o que Jesus está falando? Vocês estão vendo. Vocês estão vendo acontecer. Quando que aconteceu? Quando foi cumprida essa profecia de Daniel 7? A própria Bíblia interpreta na ascensão de Jesus. Você pegar a escola de interpretação, os teólogos, em peso, a maioria vai falar o quê? Foi cumprida quando Jesus ascendeu aos céus. Calvino diz assim, deixa eu ver se eu pus aqui. Isso, tá aí. Essa passagem, portanto, sem a menor sombra de dúvida, deve ser recebida como a ascensão de Cristo quando ele cessou de ser um ser mortal. Exatamente isso, quando ele ascende aos céus. É aí que é cumprido Daniel 7. É aí que ele vem com as nuvens para o céu. Como que a Bíblia interpreta? Quando que foi cumprida essa profecia? Vamos lá. Marcos 16, 19. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu e o quê? Assentou-se à direita de Deus. Opa, mesma coisa que falou em Daniel 7, quando o Filho do Homem ascender. Mateus 28. Mateus 28, 19. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada ao Filho do Homem. Atos, essa passagem é muito interessante. Atos 1, versículos 9 a 11. Tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Olha que interessante. Atos 7,15, quando Estevão é apedrejado, quando Estevão é morto, olha que ele fala, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé. Aonde? À direita de Deus. E disse, veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Esse é o imagem. Efésios 1. Só para a gente ver como que a Bíblia interpreta. Quando que aconteceu o cumprimento de Daniel 7? Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então você começa a ler a palavra, eu vou por aqui, em Hebreus 1, do versículo 1 ao 3, fala a mesma coisa, que Jesus está à direita do Pai governando todas as coisas. Opa, qual que era a profecia de Daniel 7? Que o Filho do Homem ia ascender, ia assentar, o que ele ia fazer? Esperar para reinar? Não, ele já estava reinando. Toda a autoridade foi tirada dos povos e passada para o Filho do Homem. E a Bíblia interpreta isso claramente. Jesus está à direita do Pai, reinando, governando, controlando todas as coisas. Porque às vezes as pessoas ficam esperando um reinado de 1000 anos. Daí Jesus vai poder reinar. Não, ele já está reinando, gente. Para que 1000 anos na Terra se ele já está reinando? Se ele já está governando? A Bíblia é bem clara, ele já está governando, ele já está reinando. Está tudo debaixo dos seus pés. Venceu a morte. Então, quando que aconteceu? E lembra que a gente está vendo as passagens claras para interpretar o restante. O que Jesus está falando? A vinda do Filho do Homem se refere à ascensão de Jesus, à exaltação de Jesus. E não a uma segunda vinda. Não. Ele está falando da vinda dele nas nuvens. É assim que se cumpre. É isso que acontece. Segundo ponto, importante. Segunda chave na interpretação desse texto. Então, a primeira é a vinda do Filho do Homem. Opa, ele não está falando de vir para a terra. Está falando de vir para os céus. De chegar ao ancião dos dias. A outra, versículo 30. Marcos 13, 30.
Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Ele ainda confirma de novo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele está afirmando, isso que eu estou falando é verdade e vai acontecer com essa geração. E o que as pessoas tentam fazer? Eles pegam a palavra geração, geneia, e tentam fazer o seguinte. A palavra geração pode significar raça. Então Jesus está falando que a raça dos judeus não ia passar até que se cumprisse todas essas coisas. Então, você tem que forçar muito a interpretação aí. Isso aí requer um malabarismo extremo, para você conseguir tirar isso. Primeiro que você não acha a palavra geneia como raça no Novo Testamento. Dificilmente vai estar significando raça. Ele está afirmando eles ali que eles vão ver. Aquela geração, é eles. Pois aqui a definição. Aqueles que nascem no mesmo tempo constituem uma geração, geneia. Ou como Dave Chilton coloca, a conclusão é que os eventos profetizados ocorreram durante a vida da geração que estava vivendo. Então, vai ser muito difícil ele falar, olha, essa geração é uma geração futura. Não, Jesus está falando que aquela geração ia ver o que estava acontecendo, o que ele profetizou. Opa, então ele está falando de uma segunda vinda? Por isso que as pessoas falam que Jesus não sabia do futuro. Porque ele falou que aquelas pessoas iam ver a segunda vinda. E não aconteceu. Então, entendeu? Jesus prometeu que aquela geração ia ver. Mas peraí, ele não está falando da segunda vinda. Outra coisa importante, esse paralelo entre as duas passagens. Versículo 4, eles perguntam. Versículo 1, ele fala do templo. Olha, construção magnífica, que pedra maravilhosa. Jesus fala, tudo isso aqui vai ser destruído. É daí que eles ficam instigados, eles perguntam. Versículo 4, diz-nos, quando essas coisas, destruição do templo, que significa o fim de Israel, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Olha só, essas coisas, todas elas. Olha o versículo 30. Compara agora com o versículo 30. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até o quê? Que todas essas coisas aconteçam. Então, tudo que ele está falando, todas essas coisas, ia acontecer quando? Na vida dos discípulos, naquela geração. Então fica difícil você querer interpretar como uma segunda volta de Jesus. Isso é muito difícil. E quanto à destruição do templo em 70? Também é difícil. A maioria já tinha morrido em 70. Você pegar um monte dos discípulos já tinham morrido antes de 70. Estavam dispersos, eu não sei, eu não vejo importância. Você fala, olha, é a destruição do templo. Mas eles já estavam tudo dispersos, para eles nem importava mais o templo. O templo já não tinha mais significado. O Novo Testamento não fala mais do templo. O templo do Novo Testamento é o cristão, é a igreja. Então você começa, opa, peraí, ele prometeu que eles iam ver. E como a gente viu em Atos 1:9, eles viram. Eles estavam olhando e viram o Filho do Homem subindo nas nuvens. Opa. Terceira chave para a gente interpretar esse texto. O sacrilégio terrível, ou abominação do assolamento, Almeida Corrigida tem. Capítulo 13, versículo 14. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, quem está lendo Daniel, quem lê Daniel entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Tem uma mudança aqui no contexto de Marcos, e a gente vai ver isso, que primeiro ele está falando de uma forma geral. Tem sinais acontecendo, isso aí não é o final do tempo. E quando ele chega no versículo 14, ele já muda o tom das palavras de Jesus. A frase, por aqui a definição dessa frase é interessante. A frase ela tem um sentido, o sacrilégio terrível, tem um sentido de um sacrilégio, uma abominação para Deus, e que é algo destrutivo. Ou, em todo caso, essa expressão deixou uma marca permanente na consciência dos judeus, e ela passou a simbolizar uma terrível afronta à santidade da casa de Deus. Então, daí começam as interpretações. O que seria o sacrilégio terrível, a abominação do assolamento que Daniel profetizou? O que seria isso que Jesus está falando?
Então você vai pegar, alguns vão falar, isso daqui é o anticristo no futuro. Então no futuro vai ter um templo, vão reconstruir um templo em Jerusalém, e o anticristo vai entrar nesse templo. Isso aí vai ser o sacrilégio terrível. Esses são os futuristas. Já os preteristas, daí você tem uma escola grande, eles variam, porque é difícil. Para alguns foi Calígula, para outros foi Tito, quando destruiu o templo. Então eles não chegam a um consenso de quem que foi esse sacrilégio terrível. Vamos falar, foi Tito quando destruiu. Outros foi Calígula, pois aqui, o sacerdócio dos Zelotes depois. Então eles têm muita dificuldade em interpretar. A minha interpretação, o que é o sacrilégio terrível? O que seria isso? É a cruz. É a cruz. Vou ler aqui. Essa linguagem apocalíptica está preparando os discípulos para a morte vindoura de Jesus. Isso implica que a crucificação será o ato destrutivo do sacrilégio. Isso se encaixa com o resto da história de Marcos, pois poderia haver um maior ato de sacrilégio do que a destruição do Filho de Deus, de forma tão horrorosa. A liderança de Israel receberá o tão esperado Messias, entregando-o para os gentios. E a gente já viu isso. O que significa entregar alguém aos gentios? É entregando a ira de Deus. E se isso não fosse sacrilégio suficiente, Pilatos, o representante dos gentios, receberá o Messias de Israel e irá condená-lo à morte através da crucificação. Se a destruição do templo de Deus por Nabucodonosor, em 587, ou a profanação do templo por Antíoco Epifânio, em 169, foi uma abominação cometida pelos gentios, quanto mais é o templo do seu corpo profanado quando os gentios o destroem, o Filho de Deus, na cruz. Opa, isso sim é um sacrilégio terrível onde não deveria. O Filho de Deus, naquela cruz, naquele lugar abominável. Outros comentaristas? Dessa vez não foi Antíoco Epifânio, mas ironicamente a liderança rebelde de Israel, cuja cega idolatria os levou a guerrear com o povo de Deus e matar o Filho do Homem. Se Jesus é a pedra angular do novo templo de Deus, então crucificá-lo é verdadeiramente o ato supremo de profanação no templo. Por isso, o rasgar do véu na morte de Jesus é o sinal profético de que o templo está efetivamente morto. Então, qual que é o sacrilégio, a abominação, e que eles iam ver? É a crucificação. O que acontece quando eles veem aquilo acontecendo? Eles realmente fogem, abandonam Jesus. Mais um ponto chave. Então, o que é? Bom, o sacrilégio é a cruz. É a cruz. Eu não acredito que seja o templo em 70, nem acredito que seja um templo no futuro. O maior ato de sacrilégio que já existiu, que vai existir, é realmente o Filho de Deus tomando o nosso pecado, sendo entregue àquela cruz. Não tem ato pior de sacrilégio, de abominação, do que o santo Deus preso àquela cruz por causa dos nossos pecados. Quarta chave para a gente interpretar esse texto, a grande tribulação. A grande tribulação. Vou voltar aqui. Vamos lá, Marcos 13, 19. Marcos 13, 19. Porque aqueles dias serão de tribulação ou aflição, como nunca houve, desde que Deus criou o mundo, até agora, nem jamais haverá. Então as pessoas interpretam de vários modos isso aqui. Alguns alegam que é o tempo dos judeus agora. Os judeus estão passando por um tempo de aflição, de tribulação. Outros dizem que serão os dias antes do arrebatamento da igreja. Primeiro eles acreditam que a igreja precisa ser arrebatada. Eu também não acredito. Eles acreditam que a igreja tem que ser arrebatada para depois cumprir o que Deus tinha prometido para Israel. Como se Deus não tivesse cumprido em Jesus e na igreja essas promessas. Eles falam, não, esse tempo de tribulação é o tempo que vai anteceder o arrebatamento da igreja. Outros veem como o que antecede a vinda de Jesus, a grande tribulação antes da vinda de Jesus. E daí os preteristas interpretam como que foi o tempo em Jerusalém entre 67 e 70 depois de Cristo, quando o Império Romano estava cercando Jerusalém, prestes a entrar e destruir ali. Você vê que é interessante que Jesus
cobre toda a história da humanidade. Tá? Então, essa aflição, essa tribulação que ele está falando, é pior do que o dilúvio de Noé. É pior do que a destruição de Sodoma e Gomorra. É pior do que a destruição por Nabucodonosor. Quando ele entra e você lê lá em Lamentações, você lê os Salmos, coisa terrível foi, né, tempo de guerra, mãe tendo que comer o próprio filho, porque não tinha comida. Então era um tempo terrível. Jesus está falando o quê? É pior. O que eu estou falando para vocês é pior. É pior do que o massacre de Hitler. É pior, pior evento da história. Nós temos que se perguntar, qual que é o pior? Pior tempo de sofrimento, de angústia, de aflição, de tribulação, que já ocorreu, ou que vai ocorrer? Para mim não tem, é a cruz, não tem como comparar a cruz de Cristo. A agonia do Filho de Deus naquelas cruzes. Eu gosto do comentário do Bolt, ele fala assim, não há nada superficial de pouca importância nos sofrimentos de Cristo na cruz. A sua morte foi o maior sofrimento que esse mundo já viu ou verá. Nenhum sofrimento nunca irá superar o que Jesus experimentou na cruz. Quando o próprio Filho de Deus tomou os pecados do mundo inteiro em seus ombros e gritou, meu Deus, por que tu me abandonaste? Como que você pode querer falar que tem o pior de sofrimento, de angústia que Jesus passou naquelas horas, naqueles dias de sofrimento, ser crucificado, ser morto? Faço uma pergunta, poderia o sofrimento de Jesus, no processo todo da crucificação, humilhado, traído, cuspido, espancado, despido, abandonado, destruído, crucificado como marginal, abandonado pelo Pai, pode ser comparado com qualquer outro tipo de aflição ou tribulação? De modo nenhum. De modo nenhum. Você querer falar que o tempo que os judeus passaram enquanto os romanos estavam cercando e destruindo foi pior do que a crucificação de Jesus? Ou de que vai haver um tempo e que os nossos sofrimentos vão ser pior do que a angústia e a tribulação de Jesus? Que é isso? Que é isso? Para mim, muitas superficialidades com o sofrimento e a morte de Jesus, quando você quer comparar isso com a destruição do templo em 70. Ou quando você quer comparar com o futuro, uma futura tribulação que vai acontecer. Não vai ter, não tem. Não tem sofrimento maior, igual, em toda a história da humanidade, quando você se compara com quando Jesus foi morto. Todo o processo, cuspido, humilhado, despido, abandonado, quebrado. Como que as pessoas podem falar que houve um tempo pior do que esse na história da humanidade? É a cruz, é a cruz. Então essas são as passagens claras para você interpretar o restante do texto. Está vendo? Então você tem as passagens claras e elas vão jogar luz no restante. Não pegar as passagens obscuras e tentar interpretar a luz das passagens claras. Então a gente viu que a vinda do Filho do Homem não se refere à vinda dele nas nuvens à terra, mas subindo. O sacrilégio terrível se refere à cruz. O tempo de tribulação se refere ao tempo de sofrimento de Jesus. E aquela geração ia ver, aquela geração, os discípulos iam ver. Então a gente pode concluir, Jesus não está falando de 70 depois de Cristo. Ele também não está falando de uma segunda volta, ele está falando do tempo ali que eles iam ver. Eles viram o sofrimento, eles viram o Filho do Homem subindo. Alguns outros problemas com a interpretação futurista e preterista. Realmente é muito difícil você acreditar que Jesus está falando da segunda vinda, pois, primeiro, a escatologia do Antigo Testamento não focava na segunda volta de Jesus, mas na vinda do Messias. Esse é o ensino principal da escatologia do Antigo Testamento. É o grande dia do Senhor, a vinda do Messias. O reino de Deus está próximo. É o dia de Jesus. É o dia da nova aliança sendo estabelecida. E outra, os discípulos nem entendiam a morte de Jesus, quanto menos uma segunda volta de Jesus. Marcos 9, pois aí se você quiser abrir na Bíblia de vocês, Marcos 9, versículos 9 e 10.
Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Versículo 10. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Pô, eles não entendiam nem que era ressuscitar dos mortos, eles não entendiam que o Messias ia morrer. E as pessoas querem que eles já tinham claro que Jesus estava falando da segunda volta dele. Difícil, muito difícil. Diria até impossível. João nos diz que eles só foram entender as coisas, João capítulo 2, depois que Jesus morreu. Depois ressuscitou e apareceu para eles. Explicou tudo. Até então eles não tinham entendimento. Pedro voltou a pescar, eles ficaram frustrados, você vê no caminho de Emaús, eles estão cabisbaixos, eles não têm entendimento do que está acontecendo. Às vezes as pessoas já acham, não, eles já tinham um claro entendimento da segunda volta de Jesus. Não, eles não tinham. Não entendiam nem que o Messias ia morrer. Quanto menos uma segunda volta. Outro problema que eu também tenho é que eles alegam que Jesus não sabe o dia da segunda volta. Jesus não sabe o dia da segunda volta. Não acho que ele sabe. Em Apocalipse 6, os santos perguntam, até quando, Senhor soberano? Até quando? Ele responde, até quando? Até o número dos escolhidos forem mortos. Ele sabe. 1 Coríntios 15, Paulo também fala que ele está reinando até o tempo dele. Até o tempo dele. Ele sabe quando ele vai voltar. Segundo problema. Daí é com os preteristas, que falam que Jesus estava se referindo à destruição do templo e de Jerusalém. O grande problema com isso daí é que você começa a pegar um acontecimento na história de um Israel que já estava fora da aliança e colocando com maior importância e maior ênfase do que a cruz de Cristo. De jeito nenhum. Então as pessoas começam a pegar um templo que já estava abolido, e quando Jesus morre, o véu é rasgado, significando que já acabou esse templo. Acabou. Então as pessoas pegam um acontecimento de um templo que já não estava mais funcionando e querem pôr como de extrema importância para a vida da igreja. Não tinha mais importância o templo. Foi aí que eu coloquei isso aí. Você puxa a invasão do exército romano em 70, passa a ter mais importância, puxa a importância teológica, passa a ter mais importância teológica do que a crucificação e a ascensão de Jesus. De modo nenhum. De modo nenhum. Outra coisa. Quando Jesus confronta, ele vai para o templo, é isso que a gente está vendo na última semana de Jesus, ele está indo para o templo, e ele amaldiçoa o templo, quando ele limpa o templo, ele não está condenando a estrutura do templo. O confronto dele é com a liderança daquele templo. O problema dele é bem claro, não é com o templo em si, mas é com tudo que representa a liderança de Israel. Então o problema não é com a destruição física, com a construção do templo, mas com o que ele representa, toda a esfera espiritual. É isso que Jesus está confrontando ali. Então, eu, de modo nenhum, acredito que o templo tome uma importância teológica acima da ressurreição e ascensão de Jesus. De modo nenhum. E outro argumento do silêncio, coisa aqui. Importante notar que vários dos pais da igreja, os pais apostólicos, eles não usam essa passagem para se referir à segunda vinda de Jesus, e nem à destruição do templo. É interessante, porque isso aí seria um prato cheio para eles usarem. Olha só, eles não falam. Quando eles se referem à volta de Jesus, eles não usam essa passagem aqui. Jesus, a cruz e a preocupação com os discípulos. O grande foco do Evangelho, a gente tem visto, é a cruz. A cruz se tornou o alicerce do Evangelho. Paulo chama o Evangelho de a mensagem da cruz. Já estou crucificado. A cruz toma o alicerce, a primazia do Evangelho. E é isso que a gente vai ver aqui, como que realmente é a cruz. O foco de Jesus é a cruz. De tudo que aquilo acatou. E a gente vê que os discípulos tinham sérios problemas em entender a cruz. Vamos lá, Marcos 8. Marcos 8. Vamos passear por Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 31.
Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele já está falando, a cruz está vindo, eu vou ser morto. E a gente sabe que os discípulos entenderam aí? Não. Pedro repreende Jesus, de modo nenhum. Mais uma, capítulo 9, versículo 12. Jesus respondeu, de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mais uma vez, Jesus falando dos seus sofrimentos, da sua morte. Eles entenderam? Não. Capítulo 9, ainda versículo 30. Versículo 30. Eles saíram daquele lugar, atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam indo, porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Olha lá, ser entregue na mão dos homens, a ira de Deus. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Mais uma. Marcos 10. Versículo 32. Eles estavam subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente, os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. A gente sabe que eles não entenderam. E logo em seguida, eles já pedem lugar de honra. Eles não estão entendendo nada que Jesus está falando. Versículo 38, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 38. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Constantemente você vê Jesus avisando eles da cruz, do sofrimento, do que está para acontecer. E constantemente eles não compreendem. Então não é de se estranhar que um dia antes de Jesus morrer, o que ele faça? Um outro discurso, preparando eles sobre a morte, sobre o que está para acontecer. Seria estranho o contrário. Para mim seria estranho Jesus falando para os discípulos, olha, em 70 vai ter a destruição do templo. Qual que é o benefício para eles disso? Sendo que eles já não iam nem estar mais lá em Jerusalém. Está tudo disperso, ou morto. Ou falando da segunda volta, que teria menos importância ainda para eles ali. Vigiem, fiquem atentos que eu vou voltar. Espera aí, não vai voltar agora? Não teria importância nenhuma. O foco é realmente a cruz, é a preocupação dele com os discípulos, ensinar o que está para acontecer aqui. A cruz. Preparar os discípulos para o que está vindo. Outro detalhe importante é o último. Aqui, o último detalhe. Abre a Bíblia de vocês em Marcos 13. Marcos 13. Começando no versículo 33. Começando no versículo 33. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Olha só aí, agora é importante. Esse tempo, ele está usando o relógio romano que eles usavam à noite. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou amanhecer. Isso daqui é o que vai guiar a gente no restante de Marcos. São esses 4 horários aqui. Eles vão guiar a gente pelo restante de Marcos. Vou só mostrar um pouquinho. À tarde. Marcos 14, versículo 17. E chegada à tarde, já cria a expectativa. Será que é agora? É agora que o dono da casa vai chegar? Tarde. Depois tem a meia-noite. É quando eles saem depois da ceia. Ele não fala meia-noite, mas você já tem uma noção de que é a noite. Porque foi depois da ceia.
Ele fala, Marcos 14, versículo 30, ele volta a enfatizar, asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes o galo cante o galo, 3 vezes você me negará. Opa, o galo cantar. De novo ele menciona o relógio romano. Você começa a ver o cantar do galo. Daí você tem o cantar do galo. O que acontece no cantar do galo? Pedro nega. Então não foi a volta do dono da casa. Peraí, foi a hora que o mais valente de todos nega Jesus. O tempo de tribulação está acontecendo. O mais valente abandona Jesus. Opa. Daí você tem o amanhecer. Você vai ter 2 ao amanhecer. 2 ao amanhecer. Primeiro em 15:1, é quando eles entregam o Filho do Homem, quando o Sinédrio entrega aos gentios. E depois em 16, é quando eles vão procurar Jesus e não está mais lá. É isso que vai guiar a gente. Então, concluindo tudo isso aqui, para mim fica bem claro que o que Jesus está falando não é sobre uma segunda volta, não é sobre uma destruição do templo, mas ele está preparando os seus discípulos para a pior das piores tribulação que podia ocorrer na história da humanidade, que é o Filho do Homem, preso à cruz. Marcos é uma preparação apocalíptica, para a paixão. Uma preparação apocalíptica para a paixão, e assim esse capítulo é muito importante na nossa busca do significado da cruz na história de Marcos. A cruz é a cruz. A gente falou sobre a cruz a semana passada, e é isso que a gente está vendo aqui. A importância da cruz. É na cruz que Jesus morre, toma os nossos pecados, é na cruz que a gente é lembrado da nossa incapacidade. É na cruz que a graça de Deus é manifestada. Depois é na ascensão de Jesus que ele recebe toda a autoridade, mostra que ele venceu a morte não pode detê-lo. Recebe toda a autoridade, ele está governando, ele está reinando. Se a gente não acreditar nisso, pode parar, fecha a igreja e cria uma outra religião. Se a gente não acreditar que Jesus já está à direita do Pai, reinando, governando, isso não é cristianismo. Como a gente viu, a Bíblia é clara, Jesus está reinando. Ele ascendeu. Eles viram Jesus na nuvem subindo. Ele assentou-se à direita do Pai e hoje ele reina. Amém?